Olá família, graça e paz, tudo bem? Estamos juntos então nesses 7 dias de jejum, 7 dias de casa em casa, no partir do pão e nas orações. Eu quero compartilhar com você hoje sobre o pão dos filhos, né? Quando nós olhamos para Atos capítulo 2, versículo 46, é algo poderoso demais, né? Que diz que diariamente eles estavam juntos e eles partiam o pão todos os dias. Então isso é algo impressionante, né? Fazer algo todos os dias. O partir o pão é a ceia do Senhor. Então eu fazer a ceia todos os dias sem que isso se torne um ritual religioso. Então a ceia ela tem um aspecto que é muito simples, mas ela tem um aspecto também que é muito profundo, um significado muito profundo. E como fazer que isso não se torne esse ritual, né, contínuo, constante, vazio e religioso ou frio. E eu creio que isso está ligado com a revelação da graça de Deus, que também não é uma revelação, mas uma revelação progressiva, profunda, que vai nos dando cada vez mais clareza daquilo que aconteceu em Cristo Jesus e que sim está ligado com o partir do pão. E para isso, para falar do pão dos filhos, eu quero ler com você Mateus 15, versículo 21 a 27, que diz assim: Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem! Seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Aleluia, irmãos, que história fantástica, né? Só tem duas pessoas que impressionaram Jesus com a sua fé. Uma delas é ela e a outra é o centurião romano. E qual que é a semelhança entre eles? Nenhum dos dois eram dos judeus, eles eram gentios. Então nesse texto aqui fica claro que tem o pão dos filhos. O pão dos filhos é para os filhos, e aqui os filhos são os judeus. Só que essa mulher, então, ela não é dos judeus, ou seja, ela não é filha. Mas mesmo assim ela crê. Só que, obviamente, ela não crê nela, ela não crê no mérito dela, ela não crê naquilo que ela pode fazer. Não, pelo contrário, ela crê naquilo que Cristo é, ela crê na bondade, ela crê no favor, ela crê na graça. E por conta de crer na graça, ela é abençoada. Ou seja, isso, a fé dela era essa. E por isso, então, a filha dela foi curada. E Jesus elogia a fé. Elogia a fé por quê? Porque a fé não é nela, a fé é em Cristo. Só que não é simplesmente a fé em Cristo, é a fé daquele que sabe que não merece. E o que é graça, irmãos? Graça é favor imerecido. Então, graça é para quem não merece, mas também para quem sabe que precisa. Essa é a fé, para nós nos apropriarmos daquilo que Deus tem para nós. Só que o texto diz, então, que há o pão dos filhos, só que as migalhas já foram suficientes para a filha dela ser curada. Só que então não está ligado com o pão, aqui nós estamos falando da questão da fé. E o aspecto do partir o pão, o que é importante? Não é o ato de partir o pão, mas a fé do qual eu estou partindo o pão. Então não é o fato de eu cear, simplesmente, não é o fato de eu tomar ceia, mas o que eu preciso dar atenção? A fé da qual eu estou participando da ceia, do qual eu estou participando desse pão. Porque eu preciso saber, quando eu sou filho, agora eu tenho acesso. Acesso ao quê? Ao pão dos filhos. Então, como eu falei, se a migalha deu um efeito, imagina o pão inteiro que nós temos acesso. Só que o que eu tenho visto hoje, irmãos? Eu tenho visto hoje, vamos chamar aqui de uma dificuldade de muitos filhos de Deus de acessar o pão que é deles. E aí, o que eu considero aqui? Eu considero aqui uma espécie de uma experiência que ela vai sendo moldada por conta de um entendimento que não está ligado com a graça de Deus, mas está ligado com o homem. Então vamos lá, nós fomos feitos filhos, amém?
Lá em João capítulo 1, versículo 2, diz o quê? A todos aqueles que receberam foram lhe dados o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus. Né? A NVI vai dizer, foram dados o direito de ser filho de Deus. Então, como filho, você tem direito. Direito ao que? A herança. Só que isso não pode fazer com que eu olhe para mim. E eu acho que o direito é por conta daquilo que eu faço. Eu acho que eu sou herdeiro por conta de um direito. Não, preste atenção, irmãos. Eu sou herdeiro por conta da graça. Eu tenho direito por conta daquilo que Cristo fez, não tem a ver comigo. Porque o que acontece agora na hora de nós acessarmos a provisão que já está liberada para nós, que é o pão dos filhos? Porque nós já estamos na mesa, amém? Quando nós estamos fora da mesa, talvez seria mais fácil. Para alguns é mais fácil, quando eu estou fora da mesa, crer para receber o pão que está na mesa. Só que agora o desafio é o quê? Eu estou na mesa. E é isso que eu falei para você, eu tenho visto que pessoas que estão na mesa, elas não conseguem desfrutar do pão que está na frente delas. Elas não conseguem acessar. Por quê? Por conta desse entendimento errado que vai sendo destoado quando eu paro de crer, ou ainda eu paro de visualizar aquilo que Deus fez por mim na cruz do Calvário. Então, na verdade, eu estou na mesa, por que eu estou na mesa? Porque Ele me colocou na mesa. Esse pão está na mesa por quê? Porque Ele colocou esse pão na mesa. Então não tem a ver comigo. Então se eu olho para o meu direito, se eu olho agora porque eu sou herdeiro, então eu mereço o pão, ponto, já não recebo mais. Nós precisamos entender que nós não somos abençoados automaticamente por ser filho. Pastor, como assim? Eu achei que eu era filho, eu já era abençoado. Não, você é abençoado por ser filho. Mas como filho agora você não é abençoado automaticamente. Não, irmãos, não. Como se isso fosse um direito seu. Não. Nós somos alvos da graça de Deus, do favor de Deus, não há mérito nenhum nisso. E continua, a mesma graça que nos salvou é a mesma graça que nos dá acesso constante e contínuo ao pão dos filhos. Há pão disponível para os filhos? Sim. Só que agora eu preciso acessar esse pão todos os dias da minha vida. Mas como que eu vou acessar esse pão? Porque não, agora eu mereço, eu sou filho. Eu sou filho, então eu tenho direito a esse pão. Eu sou herdeiro. Esse pão agora faz parte daquilo que é um mérito meu. Não. A mesma graça que me salvou, a mesma graça que me colocou na mesa, é a mesma graça que faz eu acessar esse pão. Então só um pouquinho. O que eu estou dizendo para você? Que nós não devemos confiar naquilo que nós somos. Pastor, então quer dizer que eu não posso confiar na minha filiação? Você não pode confiar que é você que determina a sua filiação, que é você que tornou-se filho e é você que faz permanecer filho. Não, a mesma graça que me salvou é a mesma graça que me mantém salvo. Tá entendendo? Pastor, quer dizer que eu posso perder a salvação? Não estou falando de perder a salvação, mas de perder, de desfrutar daquilo que já é seu, irmãos. Eu sei que isso aqui é um pouquinho mais complexo, eu gostaria de muito mais tempo para falar com você, mas eu quero dizer que há pão disponível para mim e para você, nós somos filhos. E nós estamos na casa, nós estamos na mesa e nós precisamos acessar o pão. Entende? Nós precisamos acessar o pão. Quando eu acredito que eu tenho direito desse pão, o que acontece? Eu paro de ser grato, eu paro de pedir. Porque eu mereço, eu mereço. Talvez você não diga assim, eu mereço, né? Mas talvez o que acontece com você? Você está passando por uma situação difícil, uma situação desafiadora lá no seu casamento, no seu trabalho, um tanto de coisa. O que você vai pensar lá dentro de você? Não, mas eu não precisava estar passando por isso. Ou ainda talvez a você até ore, Senhor, eu não posso estar passando por isso, por dificuldade financeira, eu não posso estar passando por enfermidade, por quê? Porque eu sou filho. Só que você está vendo que isso aqui é uma expressão de mérito, de justiça, ao invés de eu correr para aquele que já tem o pão para mim. Está entendendo? É isso que eu tenho visto muitos filhos de Deus, eles estão preocupados consigo, com olhar para si, achando que eles têm mérito, achando que eles têm direito. Não, irmãos, nós somos alvos da graça e do favor de Deus, nós temos que correr para o Senhor e acessar aquilo que é nosso. Mas é nosso por quê? Porque Ele nos deu. Então não tem a ver com o nosso mérito para estarmos na mesa e também não tem a ver no mérito para nós agora nos apropriar e acessar aquilo que está sobre a mesa. E aí para finalizar, o que nós vemos na história? Nós vemos na história essa mulher que não está na mesa acessando aquilo que aqueles que estavam na mesa não acessaram. Porque se eles tivessem acessado, os discípulos tivessem acessado o que estava na mesa, eles não iam pedir para mandar aquela mulher embora. Eles iam trazer ela para a mesa também, porque tem pão para todo mundo. Tá entendendo? Então esse é uma espécie de risco. Eu não estou aqui para gerar dúvida em você, gerar medo em você.
Mas eu estou aqui para lembrar você que você é salvo pela graça mediante a fé. Você é salvo por aquilo que Cristo Jesus fez. Você não é salvo pelas suas obras. Essa é uma estratégia maligna de impedir você de receber ou ainda de acessar aquilo que já está na mesa. Ele fica tentando você olhar para você, olhar para as circunstâncias, para que você não tenha fé na graça de Deus para acessar o que já é seu. Por exemplo, um filho, né? Ele tem acesso à mesa. Só que agora, quando ele vai pedir algo para o pai, ele não tem coragem, não tem ousadia, ele não tem fé para pedir para o pai. O que ele faz? Ele pede para outro irmão pedir. Ou ele vai lá, né, numa casa, vai e pede para a mãe. Mãe, pede para o pai isso, pede para o pai aquilo. Aí a mãe vai dizer, filho, mas tu é filho, pode pedir, tu está na mesa. Mas por conta do quê? É por conta dessa ideia de ficar olhando para si. Gente, é tempo de olhos espirituais abertos. E nós olharmos para o Senhor, para a sua graça e para a sua bondade. Então por que essa igreja ceava todos os dias e não se tornava religioso, frio e vazio? Porque eles sabiam que aquilo ali era a graça de Deus. Ninguém estava comendo do pão porque tinha direito. Ninguém estava comendo do pão, né? E aí, você entende que eu estou falando do pão aqui, está falando do corpo de Cristo, ok? Ninguém participava do corpo de Cristo por conta do mérito, mas participava do corpo de Cristo por conta da graça. Então, todos os dias eles lembravam, a graça de Deus está sobre a minha vida, o favor de Deus está sobre mim, mas não porque eu fiz algo, porque Ele me escolheu, Ele me trouxe para casa, Ele me colocou na mesa e Ele me serviu o pão vivo que desceu do céu. Todos os dias. Então, eu quero declarar sobre você, declarar sobre os GCs, declarar sobre os irmãos, os olhos espirituais abertos, e nós vamos acessar, desfrutar do pão dos filhos que nós recebemos por conta da graça de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida.